Graças e paz, amados. Pastor Eli Velasquez da ICB Marechal Rondon. Hoje eu vim com a camisa do meu super-herói para a live e para compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, do coração de Deus para o nosso coração. Tenho certeza que Deus vai trazer assim uma cura, uma restauração para muitas vidas que forem alcançadas, conseguirem assistir essa live, porque é uma mensagem dele para nós, não do pastor ali para vocês, mas de Deus para nós. Deixa eu beber um pouco d'água. E essa mensagem vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Essa mensagem vai trazer à nossa memória a paz de saber que somos amados pelo Pai, independente de como nos posicionamos mediante o arrependimento. Quando a gente manifesta o arrependimento, nós somos acolhidos por Ele. Eu tenho dito sempre, essa não é uma fala minha, eu aprendi com um grande homem de Deus, mas não há nada que você possa fazer para que o Senhor te ame mais do que Ele já te ama. Absolutamente nada. Ele já te ama, já declarou isso na eternidade, já elaborou o plano na eternidade para que você fosse alcançado. Então não tem absolutamente nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais do que Ele já nos ama. Mas o nosso comportamento, a nossa postura, as nossas escolhas podem ser alteradas para que vivamos as promessas que Ele fez para nós. É diferente, amar, Ele nos ama incondicionalmente. Agora, para vivermos as suas promessas, nós vamos precisar estar alinhados. Falei hoje mais cedo sobre isso, num vídeo de convite dos irmãos para essa live de hoje e para a ministração que faremos na ICB Mata de São João no próximo domingo, se assim Deus permitir. Quando a gente consegue alinhar o nosso coração ao coração de Deus, irmão, tanta coisa pode acontecer. Porque quando o propósito do nosso coração está alinhado ao propósito do coração dele, aí os milagres acontecem, aí as mudanças acontecem, os resgates acontecem, e a gente não tem que se preocupar com A, B, C, D ou F. Deus abençoe Flávio Silva, mas temos que alinhar o nosso coração a Deus. Temos que entregar o nosso coração para Ele, para que possamos manifestar, para que Ele possa manifestar em nós a grandeza da glória dEle, do propósito dEle. Querido, pegue isso nessa noite. Existe um propósito grandioso da parte de Deus para a sua vida. Não desperdice essa oportunidade, não desperdice em momento nenhum esse tesouro que Deus colocou dentro de você. É um propósito divino. Não deixe os tropeços, os caminhos e as decisões erradas lhe confundir. Você continua amado pelo Pai. O que Ele quer é que você chegue de volta à casa dEle, sente à mesa novamente e possa se alimentar juntamente com Ele, possa receber daquilo que está preparado para a sua vida. Essa palavra de hoje vai falar para corações que estão afastados do Evangelho. Já incentivo você a compartilhar essa live já no início aqui, porque muitas pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra. Muitas pessoas precisam ser abençoadas através dessa palavra que será ministrada hoje. Então, já no início, à medida que você for chegando, vá glorificando o nome de Jesus, vá dando uma saudação, mesmo que você não vá ficar até o final da live, mas dê uma saudação para que a gente possa lhe cumprimentar, a gente possa saber que você passou por aí. Mas o propósito nessa noite é edificar vidas, edificar corações, principalmente aqueles que estão assim meio que querendo se afastar do Senhor, já afastaram do Senhor, ou aqueles que estão se sentindo assim no meio do campo de batalha, como se estivesse sozinho. Deus tem essa palavra para nós hoje, que se voltarmos, como este tema nos sugere, né? Pai, eu voltei. Este tema nós já ministramos até uma parte nesse texto que vamos ler hoje, mas não em cima desse contexto que nós vamos ministrar. Pai, eu voltei.
é uma decisão deliberada, né? de retornar à casa do Pai. Deus abençoe o nosso irmão Val Araújo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que a sua vida, a sua casa, a sua família continue sendo nosso irmão. Deu um branco agora aqui, mas é seu filho, pregador do Evangelho aí. Deus continue abençoando ele. Alisson, lembrei. Alisson, o Alisson, homem de Deus. Que Deus continue abençoando e usando ele poderosamente. Uma lembrança à família também. E a todos os irmãos que estão aí, já vá dando um glória a Deus, já vá fazendo uma saudação, porque nós já vamos compartilhar aqui com os irmãos um hino que tem a ver com esse tema de hoje. Pai, eu voltei. Que coisa, essa decisão é a melhor decisão que qualquer pessoa pode fazer. Retornar à casa do Pai, retornar à presença do Pai, desculpem. Retornar à presença do Pai, buscar novamente essa cobertura, esse refúgio, buscar novamente esse abrigo na casa do Pai, na presença do Pai. Eu costumo dizer que na presença do Senhor é o único lugar em que estamos seguros. Graça e paz, irmã Jesse, seja bem-vinda uma vez mais. Deus em Cristo te abençoe. A presença de Deus é o único lugar em que estamos seguros. Não existe segurança longe da presença do Senhor. O único lugar que nós estamos realmente seguros é na presença de Deus. Por isso, este nosso personagem, né, desse tema de mensagem, Pai, eu voltei, ele resolveu voltar à casa do Pai, porque sabia que era o lugar que ele iria encontrar abrigo, segurança. E é o que todos nós procuramos, principalmente nesses dias tão tenebrosos, né, de pandemia, nesses dias onde tantas coisas foram levantadas, foram questionadas, que iriam acontecer ou que iriam deixar de acontecer, mas muitas pessoas lembraram-se da palavra do Senhor e se apegaram a ela, e isso fez toda a diferença. Quando a gente se apega à palavra do Senhor, isso faz toda a diferença. A palavra de Deus na nossa vida é o que faz a diferença. Então, que tenhamos este coração semelhante. Eu sei que você já está na presença do Senhor, muitos de vocês que vão nos escutar nesta noite, mas que tenhamos esta compreensão, que tenhamos essa inclinação de entender que aquilo que fazemos diante de Deus, na atitude de arrependimento que buscamos a Ele, nós somos restaurados. Eu estou até já antecipando alguma coisa aqui. Nós somos restaurados no exato momento que a gente decide voltar à casa do Pai. A restauração não acontece quando a gente chega. Quando a gente chega, a gente só faz manifestar e viver a restauração. Mas a restauração acontece quando a gente toma a decisão de voltar à casa do Pai. Quando a gente faz isso, aí o Espírito Santo é que nos guia, como diz esse fundo que nós estamos ouvindo aí. Eu até aumentei um pouco. É o Espírito Santo que nos guia. Guia-me, Senhor, guia-me, Senhor. E é Ele quem vai guiar a nossa vida, quem vai guiar nossos planos, nossos projetos e os nossos ideais, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Dito isso, eu quero já compartilhar com os irmãos que já estão aí um louvor que nós ficamos, para a gente remir o tempo, né? Ficamos de compartilhar aqui com os irmãos, então deixe-me colocar aqui. Deixe-me colocar aqui este louvor, que tem tudo a ver com a noite, em nome de Jesus. Pega aí esse louvor, em nome de Jesus. Se estiver o som muito alto, os irmãos avisam. Vou até ver se eu mudo aqui o dispositivo de onde vai o som. Ele vai ficar um pouco mais alto. Deixa eu mudar aqui. Não importa quem você é. Ouve esse louvor. Não importa o que você fez. Se tiver alto, sinaliza aí para mim, por favor. Conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Quem sabe canta. Mas a tristeza e o desespero
te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi. Que bom, Deus abençoe, irmã Jéssica. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ouve. Ele não desiste de você. Ele Olha como os homens. com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Deus abençoe a nossa irmã Creuza Ramos. Sejam bem-vindos. Irmãos que estão aí acompanhando também, sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Ouve esse louvor aí. Um bálsamo para o nosso coração. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Boa noite na paz do Senhor, querida irmã Creuza. Te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite e não desiste de você. Se você sabe, cante. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. À medida que você for chegando aí, vai dando uma saudação para que nós saudar você no final também. No final da live, nós fazemos menção à sua saudação. A desejando a paz do Senhor na vida daqueles que aí já estão, profetizando bênção sobre nós nessa noite através dessa palavra. Deus abençoe a nossa irmã Cássia Correia, seja bem-vinda. Deus continue te abençoando, minha amada. Ele não desiste. Ele não desiste. Cante ao Senhor, cante. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Deus abençoe, Nete Silva, seja bem-vinda nessa noite, em nome de Jesus. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Paz do Senhor Jesus, meu amado. E sem você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminho. O caminho assim, ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Aleluia! Ainda bem que Ele não desiste de nós. Ainda bem que Ele não é como os homens tendenciosos. Ainda bem que Ele não busca os seus próprios interesses. Ainda bem que o nosso Deus, Ele está sempre disposto a nos amparar, nos acolher. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E louvamos a Deus por isso, por este amor, por esta bondade, por esta benevolência para conosco. Eu quero que você feche os seus olhos aí para a gente já orar e pedir a direção para tudo que faremos aqui nessa live, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque aqui importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Então, vamos orar a Deus, pedir a direção do Espírito Santo para esta live nessa noite. Pai, graças te damos mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui ministrando aos teus servos que nos ouvem agora, aqueles que nos ouvirão depois,
que a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, repouse sobre a vida de cada um dos teus servos. Que o Senhor venha mandar com que a bênção esteja com eles, em seus celeiros e em tudo aquilo que eles puserem em suas mãos, e os faça prosperar na terra que o Senhor tem preparado para cada um deles. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós entregamos cada vida que está ao alcance da nossa voz agora. Que se estabeleça o seu trono aqui, entre este lugar onde nós estamos e onde o teu povo está agora. Que o teu reino venha sobre nós. Ó Deus, que estabeleça a presença da tua glória, o fluir da tua revelação, da tua graça, da tua palavra, porque a tua palavra é insubstituível, nada pode substituir a tua palavra. Então que a tua palavra possa soprar sobre nós hoje vida novamente, possa soprar esperança, possa soprar força, renovação espiritual, discernimento, possa soprar cura sobre nós, e nós possamos caminhar sobre esta palavra quando entendermos, guardarmos e praticarmos esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, repreende agora todo o espírito roubador da palavra, do entendimento. Repreende agora todo o espírito que tenta atrapalhar a compreensão e da revelação da tua palavra. Seja lançado por terra na autoridade do nome de Jesus, porque aqui importa que tu cresças e que nós diminuamos. Aqui que o teu nome seja exaltado, que nós venhamos sumir aqui nesta noite, porque quando damos glória ao teu santo nome, quando exaltamos a ti, o Senhor nos coloca no nosso lugar. Então nós te adoramos, porque queremos estar no nosso lugar em ti, para poder manifestar tudo aquilo que está planejado no teu coração para a nossa vida. Alcance cada vida que está aqui agora, aquelas que vão compartilhar com os seus amigos, aquelas que vão enviar esta mensagem para mais longe, para que também sirva de vida para outras pessoas, essas que já compartilharam, as que já estão aqui nesta live, que ainda vão chegar, ou as que só vão assistir depois. Todas elas sejam alcançadas pela tua graça, pelo teu favor e pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, como costumeiramente te pedimos, tome os meus lábios, tome a minha mente, tome o meu coração, tome a minha língua, sequestre a minha língua, que ela não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito a utilizar, que eu seja apenas um instrumento a utilizar, que a minha língua seja só uma caneta para escrever a mensagem, a história, o diferencial e a mudança que o Senhor quer trazer para seu povo nesta noite. Ó Deus, seja adorado no meio desta adoração que estamos prestando a ti, no meio desta live que estamos prestando a ti. Seja reconhecido no meio de nós, porque nós reconhecemos que tu és quem tu és, e tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder e toda a majestade. Tu és o dono da igreja, não existe outro dono para a igreja, o dono és tu. Por isso nós entregamos tudo em tuas mãos, e toma sobre nós, toma a nossa vida e toma sobre nós a tua graça, o teu poder e a tua revelação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe o nosso irmão Everaldo, nosso amigo, irmão em Cristo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo também. É um privilégio para nós termos o nosso irmão aqui e os demais irmãos que a gente não consegue visualizar aqui, mas percebe que está acompanhando a gente aí. Mas eu te digo nessa noite, prepara a sua mente, o seu coração, que pastor Eli é só o garoto de recado, viu? Pastor Eli é o garoto de recado. Meu papel é só esse. O nome do Senhor é que é glorificado aqui. Dentro deste tema, querido, Pai, eu voltei. É um tema para os nossos dias, não só para aqueles que estão no mundo, como para a própria igreja. Me permita já colocar isso aqui no início. Um tema para a igreja voltar à intimidade com o Senhor, voltar à sala do trono, sabe? Procurar a recâmara do noivo novamente, buscar a intimidade com o noivo. Não é só para quem está lá fora e precisa retornar, mas para nós que precisamos voltar diante do trono de Deus e buscando a direção, a graça, a proteção de Deus. Agora, esse tema que nós colocamos, Pai, eu voltei. Quem voltou é porque estava em algum lugar. Então, algumas vezes nós vamos para lugares
através de nossas decisões impensadas, já até ministrei uma live sobre isso, através de nossas decisões impensadas, nós vamos para lugares, em lugares inesperados. Desculpem-me. Em lugares que a gente não esperava ir, mas a nossa decisão, talvez até de maneira acidental, e permita-me dizer, até algumas vezes irresponsável, nós entramos em situações das quais nós não gostaríamos de viver, mas quando nós temos a capacidade de reconhecer isso, tudo muda. Então, às vezes a gente se afasta do propósito de Deus, que é a pior coisa que a pessoa pode fazer, é se afastar do propósito do Pai para a sua vida. A pior coisa que um filho pode fazer é sair da casa do pai antes do pai mostrar para ele qual é o propósito. A pior coisa que um filho pode fazer, uma filha pode fazer, é abandonar a companhia do pai antes querer só levar a herança sem maturidade, porque herança sem maturidade é um passo para a frustração, herança sem maturidade é um passo para a queda, para a frustração e para as dores. Toda pessoa que toma uma herança antecipada, sem ter a capacidade, a maturidade de gerenciar isso, ele vai acabar perdendo, desperdiçando. Então, essa atitude, às vezes impensada, leva as pessoas, e até nós mesmos, quando tomamos alguma atitude assim, a viver um isolamento espiritual, que é a pior coisa que a gente pode fazer, a viver passar a viver à margem do propósito de Deus para a nossa vida. Mas como o Espírito Santo é amoroso, ele sempre nos procura. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está procurando você no radar, você está no radar dele, e ele vai te encontrar para fazer uma nova história na sua vida, mesmo que você esteja na casa do Pai, mas ele quer você mais próximo do trono, ele quer você mais próximo da câmara de intimidade com o noivo, para que você possa viver uma vida extraordinária. A gente sai da margem e a gente abandona aquele magnetismo fraudulento, irmão, que muitas vezes acompanha as pessoas que tomam uma decisão impensada. Ela acaba se cercando de um magnetismo fraudulento. Que é isso, pastor? Magnetismo fraudulento, todo mundo sabe que o ímã ele atrai as coisas, né? O magnetismo fraudulento é aquele que a pessoa atrai outras pessoas, mas baseado numa mentira. Então as pessoas estão rodeadas de gente ali, mas baseado numa mentira. Então, quando não é a própria pessoa que se predispõe a se colocar numa posição da qual ela não é, as outras pessoas que estão ao redor dela acabam sendo atraídas só por aquilo que a pessoa pode fazer, por aquilo que ele tem e por aquilo que pode oferecer. Observe as pessoas quando vivem eu vou fazer uma analogia aqui, alguns de vocês devem entender e reconhecer. Observe as pessoas que vivem em bares, por exemplo. Sempre tem aquela pessoa que bebe, mas sempre tem aquele que paga. Então, muitas vezes o magnetismo fraudulento é isso. As pessoas se encostam só naquele que paga para poder beber à vontade. E quando a pessoa não tiver mais o que oferecer, não tiver mais como pagar a bebida, certamente ele dará as costas. Só para os irmãos entenderem o que é a linha que nós vamos trilhar nesta noite através dessa palavra. Hoje estou mais forte com a camisa do meu super-herói aqui. Estou mais forte hoje, aí vim mais ousado por causa da camisa do meu super-herói. Então, esqueça isso, não permita que isso aconteça na sua vida. Magnetizar pessoas ao seu redor, baseado numa mentira, no engano, que você já percebeu que aquela pessoa ali só está ao seu lado por conveniência, você esquece, porque aquilo ali só vai dar em caminho de morte, certo? Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que é a nossa base. Lucas 15, nós vamos ler alguns versículos para fundamentarmos essa live. A história os irmãos já conhecem, eu até já ministrei aqui em outra live, mas com outra conotação. Li alguns textos aqui desse texto que vamos ler, mas com outra conotação. Lucas 15, versículo 11 em diante, nós vamos ler a história do filho pródigo. A história do filho pródigo, que vocês todos já conhecem. Mas a direção que Deus vai nos dar hoje é outra. Tem algumas cerejas para colocar no bolo hoje, que o Espírito Santo preparou umas cerejas aí para a gente colocar no bolo. Lucas 15, versículo 11. Eu já vou ler aqui, começar a ler para a gente remir o tempo, porque o relógio fica me olhando feio. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos.
O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Esse barulho que os irmãos estão ouvindo é as crianças passando aqui na rua. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os bens, vivendo de maneira irresponsável. Estou no versículo 13. Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma fome, uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Texto bem conhecido. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com vagem de alforrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, olha que coisa tremenda, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o meu caminho de volta para o pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O arrependimento, ele produz remissão de pecado, viu, irmão? E eu acho que você já sabe disso. Versículo 20. E logo em seguida levantou-se, saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e o abraçou e o beijou. Que coisa tremenda. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos, olha que coisa tremenda, irmão: trazei depressa a melhor roupa, vestir com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e sandálias de filho em seus pés. Não era qualquer sandália, era sandália de filho em seus pés. Trazei um novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente já meditar um pouquinho nisso que lemos. A história é pragmática, é prática. Nós conhecemos o pai tinha 2 filhos, né? Um dos seus filhos pediu a herança antecipada, que foi o que nós estávamos falando já no início aí da live. Herança antecipada, sem maturidade, é um passo para a destruição, para a frustração e para a derrota. Então toda vez que a gente, deixa eu já abrir esse link aqui, toda vez que a gente quer desfrutar das coisas do Pai, pegue isso aqui em nome de Jesus. Toda vez que a gente quer desfrutar das coisas do Pai e não quer desfrutar, tomar posse, melhor dizendo, das coisas do Pai e não quer desfrutar da companhia dele, a gente vai incorrer em problema. E essa geração em que nós vivemos, ela é hábil em querer as bênçãos do Pai, quer exatamente tudo que está nas mãos do Pai para eles, quer que o Pai antecipe a herança, quer que o Pai abençoe, quer que o Pai prospere, quer que o Pai dê bênção de comprar isso, comprar aquilo outro, comprar carro, comprar casa, quer resolver a vida, quer se estruturar, quer todas as bênçãos do Pai, quer herança, para você entender. Quer a herança, mas não quer desfrutar da companhia do Pai. Então toda vez que nós tivermos essa atitude de tomar posse da herança e nos afastar do Pai, tomar posse da herança e sair do propósito
propósito que o Pai já tinha na mente dele para nós, apesar de ele ainda não ter revelado, o preço é muito alto que se paga. O preço que se paga é muito alto quando a gente decide dizer assim, eu sou independente. Quando nós declaramos independência da paternidade de Deus, vou já pegar o link já direto aqui para a gente não fazer curva. Quando a gente declara independência da paternidade de Deus, o preço é muito alto que a gente paga, porque é Ele que sabe o propósito que existe para a nossa vida, nós ainda não sabemos. Então nós temos o direito à herança? Temos. Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Tanto assim é que as pessoas às vezes vêm para Jesus pedindo cura, e Jesus cura, ele cura. Às vezes as pessoas vêm pedindo libertação, Jesus liberta. Às vezes as pessoas pedem oração pelo casamento, Jesus consolida o casamento. Mas você pede a bênção e só leva a bênção. Mas quando você pede o reino do Pai sobre você, quando você pede o governo de Deus sobre você, você leva tudo que Ele tem, amado. Entenda isso. Então quando eu digo, Senhor, que venha o teu reino sobre mim e que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Então eu entrego a minha vida, o leme da minha vida a ti. Então que venha o seu reino sobre mim. Aí o Senhor nos orienta em sua palavra que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então ao invés de buscar a cura, busque o reino, porque a cura está dentro do reino. Ao invés de buscar a prosperidade, busque o reino, porque a prosperidade está dentro do reino. Tudo que você precisa está dentro do reino. Mas não queira a herança sem ter estrutura, sem saber como resolver, sem saber como interagir com essa herança, porque essa herança pode se transformar em desperdício e dor. Pegue essa instrução nessa noite da parte do Senhor Jesus, de uma maneira carinhosa do Espírito Santo para com a sua vida. Deus tem muita coisa para derramar sobre a sua vida, mas deixe o tempo dele que é bom, perfeito, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, e o tempo dele que é perfeito. O tempo de Deus é perfeito, não tem como confundir as coisas no tempo de Deus. Então esse jovem que representa nós, ou aquelas pessoas que estão tomando atitudes de se distanciar de Deus, ele saiu, olhou assim e disse, eu tenho muita coisa aqui, né? Uma parte disso aí é meu mesmo, então eu vou tomar logo posse disso aqui, vou me apropriar disso aqui e vou para frente. Só que não existe ir para frente longe da companhia de Deus, não, querido. Ninguém consegue ir para frente longe da companhia de Deus. Para ir para frente você precisa estar com quem te guia. Para ir para frente, você precisa estar com quem desembaraça o seu caminho. Para ir para frente, você precisa estar com aquele que aplanou o seu caminho, que fez um caminho no deserto, que colocou um caminho no deserto e rios no ermo, só para te dar de você beber. Então, não abramos mão desta companhia, dessa mentoria divina, dessa instrução, dessa companhia de graça, porque a luz de Deus tudo manifesta. Ô pastor, como é que eu vou saber onde é que eu vou tomar posse das coisas que Deus preparou para mim? Ande na luz, querido, porque a luz de Deus tudo manifesta. Você vai com a luz na sua frente, ela vai iluminando o seu caminho. Não é isso que a palavra diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então ande na luz. Então como é que eu vou andar na luz, pastor? Andando com Deus, amados, porque Deus é luz e nele não há trevas. Se você andar na luz como ele na luz está, você tem comunhão com os seus irmãos, toma posse de toda a herança, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então ele foi, para a gente já fazer a narrativa fiel, ele foi, gastou tudo. Enquanto ele estava com alguma coisa, de repente essa palavra vai falar com alguém dessa forma. Enquanto ele tinha influência, enquanto ele tinha poder, enquanto ele tinha relevância, estava assim de gente ao redor. Enquanto ele tinha alguma coisa para oferecer, estava assim de gente ao redor, sim ou não? Talvez ele estava ali procurando mulheres, né? Estava com dinheiro, um jovem descabiciado, com dinheiro na mão. A primeira coisa que vai procurar é mulheres, noitadas e grandes banquetes e bebidas caras. Ele deve ter gasto a fortuna dele com isso, como hoje
a nossa geração continua fazendo, e às vezes alguns de nós negociamos a fé. A fé, meu amado, é inegociável. A fé não pode ser negociada, porque quando você negocia a fé, você dá legalidade ao inimigo, porque a fé é a única coisa que faz você agradar o coração de Deus, e quando você consegue agradar o coração de Deus, tudo que você precisa, Ele coloca diante de você, mas não saia da presença dEle. Não saia da presença dele. Ele pode lhe dar a herança que for, não saia da presença dele, porque o preço é alto. Esse jovem ficou perambulando, depois que gastou tudo, que ficou sem posse, que ficou sem poder, sem influência, ele ficou perambulando muito tempo lá naquela cercania. Eu não vou ir mais profundo, que o tempo não vai me permitir, mas ele ficou perambulando lá, sofrendo, procurando onde ele pudesse se abrigar, e ninguém deu abrigo a ele. Quem dá abrigo a você, quem dá abrigo a mim, quem vai dar abrigo a essa pessoa que está afastada, quem vai dar abrigo a essa pessoa que está querendo se esfriar no Evangelho, é o Senhor Jesus. Às vezes os homens não vai te dar abrigo, não. Quem vai lhe dar abrigo é o Senhor Jesus, é o Pai, é o Deus de amor, que vai, quando você retornar, receber você, não vai nem precisar você bater na porta, ele já vai estar do lado de fora esperando. E nesse contexto que lemos aqui, como eu já li esse texto aqui, e já tinha ministrado inclusive sobre isso, então ele foi procurando um lugar para poder trabalhar. Ele queria trabalhar para levantar alguma coisa para ele comer. Uma pessoa que tinha uma herança, que saiu de casa com a herança, e depois teve a necessidade de conseguir um emprego para levantar o que comer. Ele não tinha nada mais, porque havia desperdiçado tudo longe da presença do Pai. Ele havia desperdiçado todos os bens, todo o dinheiro, a influência, o poder, as roupas caras, o perfume caro. Eu gosto de perfume, viu, irmão? O perfume caro, os perfumes franceses lá. Chegou lá todo adornado, todo cheiroso, lá com, talvez, não sei, eu gosto muito do Sauvage. Ele chegou lá com Sauvage ou com Bulgari, dizendo assim: olha como eu sou cheiroso. E todo mundo era atraído por todo mundo, porque estava bem vestido, adornado e perfumado, e com dinheiro no bolso, e ostentando grandeza. Algumas vezes nós fazemos isso diante de Deus, e aí Ele permite alguns acontecimentos na nossa vida para que nós venhamos cair em nós, para que nós venhamos reconhecer quem nós somos e que nós não podemos fazer nada sem Ele. A história já conta, só parafraseando, que ele foi procurar emprego, deram para cuidar de porcos, ele estava ali disputando a comida do porco, irmão. Estava disputando a comida do porco. Desculpa eu falar isso de uma maneira, parece agressivo, mas é uma realidade. Quando a pessoa deixa de se alimentar da palavra, a comida que chega para nós é semelhante à comida de porco, irmão. Porque não alimenta, é mal cheirosa, não é agradável ao paladar. A palavra de Deus, ela é alimento. Quando a gente deixa de se alimentar dela, o que é que acontece? A gente pode acabar indo disputar comida com porcos e nem acha. Pode tentar disputar comida com porcos e não acha. Mas quando a gente está se alimentando da palavra, a palavra para nós, a Bíblia diz que o ouvido prova a palavra como o paladar prova a comida. Então quando a palavra chega para nós, ela produz vida dentro da nossa vida. A gente se alimenta, se fortalece e não precisa estar atrás de migalhas. Eu declaro sobre a sua vida, você não vai precisar estar atrás de migalha, porque você tem um Pai de amor, você tem um patrocínio paternal, um patrocínio divino que está com você em todo momento, em tudo aquilo que você faz. Até quando você se desvia do propósito, que às vezes não desvia da casa do Senhor, mas desvia do propósito, Deus, Ele envia o Espírito dele na sua mente, no seu coração, para lhe convencer que você tem que retornar para casa. E o pior desvio, eu vou colocar isso aqui que é necessário e cabe aqui. O pior desvio que pode acontecer é aquele que acontece da pessoa se desviar dentro da casa do Pai. Esse é o pior desvio. É que ela tem a sensação que está servindo a Deus, ela tem a sensação que está honrando a Deus, mas na realidade o coração dela já se desviou, o coração dela já está em outro caminho. Diga misericórdia, na autoridade do nome de Jesus. Está desfeita essa maldição sobre esta geração que está muitas vezes dentro da casa do Senhor, mas não consegue mais reconhecer a voz do Pai. Ele não consegue mais desfrutar da paternidade do Pai, porque às vezes ele já entra querendo sair, entra no culto, não consegue se concentrar no culto, porque a mente dele não está mais no culto, já está lá fora. O que é que ele vai fazer?
Desculpe. Mas quando o Espírito Santo consegue tocar em nós, tudo muda. Quem tocou no coração do filho pródigo não foi ele, não. Foi o Espírito Santo que tocou. Estamos traduzindo para a nossa realidade. É o Espírito Santo que tocou e que toca em nós. É ele quem nos convence. É ele quem diz assim, foi lá, já olhando para um canto, olhando para o outro, sem nada, sem provisão nenhuma para fazer, sem nada para comer, sem ter onde parar, sem ter quem abrigue, sem ter quem ajude, sendo visto como, tá aí, eu estava querendo dar uma de bonzão, agora já está aí quebrado, está aí, não tem mais nada, não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir, está aí sujo, fedorento, tomando conta de porcos. Ô irmão, desculpa eu colocar dessa forma, é necessário, mas quando o filho caiu em si, quando ele caiu em si, a Bíblia diz assim, ele caiu em si, o filho. Aqui deixa eu voltar um pouquinho. Foi quando, versículo 17, foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm alimento, têm roupa, e eu estou aqui, passando esse momento de vexame, de humilhação. Quantos empregados do meu pai têm coisas melhores do que eu? Vou voltar para a casa do meu pai e vou restabelecer minha conexão com meu pai. Eu vou voltar para ele e vou pedir perdão a ele. Eu vou voltar para a casa do pai e quando eu chegar lá eu vou dizer assim: pai, eu voltei. Aleluia. Pai, eu passeei lá fora, mas eu decidi voltar. Pai, eu voltei. O Senhor me aceita, pai. O Senhor não precisa nem dizer, porque o pai já está na frente de casa. A graça e a paz, irmã Zilma, Deus abençoe a sua vida. O pai já está na frente de casa, esperando ele. Ele nem precisa dizer, mas ele vai dizer quando chegar, todo constrangido, natural de quem tomou uma decisão impensada e se prejudicou e acabou talvez até prejudicando o outro, mas o maior prejudicado é ele mesmo. E ele volta para a casa do pai e diz assim: pai, eu voltei, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu pequei contra o céu e contra ti. Oh, querida, arrependimento produz remissão de pecados. Arrependimento produz remissão de pecado. Volte ligeiro para a sala do trono, volte ligeiro para a casa do pai. Me permita colocar aqui este dispositivo aqui. Volte ligeiro para a casa do pai. Volte ligeiro para a presença dele. Volte ligeiro para essa graça, porque ele está esperando que você caia em si e retorne para ele. E retorne para a presença dele. E diga: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O pai vai estar te esperando. Só precisa dizer assim: pai, eu voltei. Quando você disser eu voltei, ele já está te esperando com um abraço, com um beijo, dizendo assim: eu tenho roupas novas para você, eu tenho sapatos novos para você, eu tenho um anel de honra para você, eu tenho um anel de filho, eu tenho um calçado de filho para você. Eu mandei preparar um banquete para poder lhe recepcionar. Eu mandei preparar um banquete. Você não é meu escravo, você não é meu empregado, você é meu filho. Eu não tenho vos chamado de servo, tenho vos chamado de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo ele sabe. O amigo sabe o que faz o seu senhor. Então, quando a gente tem toma essa decisão com Deus, na presença de Deus, quando a gente toma essa decisão de fé com Deus, acendeu ali de novo, estava um pouco iluminado. Ele nos acolhe, ele nos abraça, ele tem uma postura paternal. Você precisa entender o coração paternal de Deus, querido. Você precisa entender o coração paternal dele para com a nossa vida. Às vezes você está no corpo, está na igreja, mas tomou decisões que se prejudicou, porque foram decisões impensadas, longe da direção do Espírito Santo. Deus abençoe o meu amigo, pastor Natalino Mendonça. Que honra ter o Senhor aqui conosco nessa noite. Um forte abraço. Deus continue abençoando a sua vida. Então, queridos, faça isso, volte ligeiro, se arrependa o quanto antes. Ó Senhor, esse caminho aqui que eu trilhei não foi o melhor caminho, não era a decisão que eu queria tomar, Senhor, mas eu tomei essa decisão e desperdicei muitas coisas, desperdicei as bênçãos que o Senhor me deu.
quando eu estava no auge assim, de trabalho, o Senhor me dava sempre Ezequiel 16, que às vezes Deus coloca as coisas na nossa mão e Ele dizia assim, eu lhe dei as bênçãos e você está gastando com meretrizes. O Senhor falou comigo essa palavra de diversas vezes, não que eu estivesse gastando com prostituição, não, é porque às vezes Deus lhe dá a bênção e você, ao invés de administrar a bênção que Deus lhe deu, você fica desperdiçando de maneira irresponsável, como fez este homem, como fez esse filho. Mas ele chegou e tomou uma atitude de consciência. Ele disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, faz-me um dos seus empregados. Mas o pai tinha outro projeto para a vida dele, o pai tinha outra história para a vida dele. Quando você volta para a presença de Deus, quando você volta para o propósito de Deus, Deus já tem uma história escrita para a sua vida, querido, e os homens e o diabo não tem nada a ver com isso. Deus tem uma história escrita para a sua vida. Depois nós vamos voltar aqui no contexto dos próximos versículos para falar do comportamento do irmão, mas por enquanto nós vamos dar uma avançada aqui porque o tempo está me apertando. Mas você precisa entender isso. Deus tem uma história escrita nova para você. Tudo que Ele precisa é ouvir você dizer assim, pai, eu voltei, pai, eu voltei, eu desperdicei tudo lá, mas eu senti falta da sua paternidade, senti falta do seu abraço, eu senti falta do seu cuidado. Aí você decide voltar para a casa do pai, e quando você vem, você encontra tudo o que você precisava, porque eu já postei isso aí há alguns dias. A nossa decisão de peregrinar na nossa aventura pelo deserto, peregrinando com a herança, não deixou o pai mais, não diminuiu a riqueza do pai, não, querido. A nossa decisão de peregrinar, de levar parte da herança e peregrinar lá irresponsavelmente, não diminuiu a riqueza do pai. O reino ainda continua rico. E se você voltar para a casa do pai, você vai continuar sendo um nobre, você vai continuar com roupas novas, com sandália de filho, com anel de honra no dedo de quem pertence à família, sabe? Você vai continuar sendo uma pessoa nobre. Volte para a presença do pai, que você ainda vai continuar sendo uma pessoa nobre. Aleluia. Deus abençoe o nosso pastor. É assim mesmo, pastor, tem que apacentar as ovelhas do pai. Deus abençoe sua vida. Volta para a casa do pai, queridos. Agora toma cuidado. Eu vou lhe dar um conselho aqui para a gente agora dinamizar algumas coisas que nós vamos pontuar para os irmãos. Tome cuidado com o que você deseja. Deus abençoe Álvaro Manuel Lima. Tome cuidado com o que você deseja, querido, porque o inimigo é mestre das ilusões. Eu tenho dito isso insistentemente. Ele é mestre das ilusões. Cuidado com o que você deseja. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Olha o desejo do rapaz. Disse, pai, me dê minha herança que eu vou caminhar lá fora e vou pegar minha herança e vou curtir. Vou usar um termo bem coloquial. Eu vou pegar minha herança e vou curtir, porque eu sou jovem e tenho que desfrutar da minha juventude. Querido, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz e desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão com Deus e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, que é o nosso bom pastor. Não tem nada melhor do que isso, de desfrutar. Não queira só herança, não, queira a companhia dele. Tome posse da herança, mas queira a companhia dele. Não saia da companhia do pai por nada. Não abra mão da companhia do pai por nada neste mundo, absolutamente nada. Irmãos, eu vou pedir um minutinho só de licença aqui. Desculpa, eu tinha que perceber se o seu dispositivo estava conectado. Perdoe, meu querido. Então, faça isso. Não abra mão por nada, querido. Você sabe o que acontece? O que a gente descobre quando a gente sai da companhia do pai? Porque tem muita gente aí assim, arrotando grandeza. Os irmãos sabem que o que eu estou falando é verdade. Arrotando grandeza aí. Até dentro do reino tem isso. Lamentavelmente tem, não deveria, mas tem. Muita gente cheia de todo janota, uma jactância, um orgulho, uma soberba que ultrapassa todos os limites. E aí, sabe o que acontece? Quando se tira toda aquela indumentária que a pessoa está vestida, quando tira toda aquela maquiagem que ele costuma usar, o perfume caro que ele costuma usar, ou entrar no carro que ele costuma dirigir, e quando acaba os poucos recursos que ele tem, aí o que é que vai restar? Porque o que importa no final é isso.
Depois que tirar, a pergunta que eu quero fazer para todos nós, inclusive para mim, depois que se tirar as indumentárias, que tirar a maquiagem que a gente gosta de usar, desculpe, que a gente gosta de usar, e tirar os poucos, está o quê? Porque é isso que importa. Porque é isso que importa. Nós somos o resultado daquilo depois de que é tirado os recursos, que é tirado o dinheiro, as companhias, os amigos de conveniência, sabe? Aquilo que a gente acha que a gente tem de poder. No final, o que importa é o que vai restar, é o vaso de Deus, esperando Deus transformar a vida dele. A decisão do filho pródigo de sair da presença de Deus foi tomada na alma. A alma, muito cuidado com a alma, cuidado com o que você deseja, irmão, cuidado com o que você vai verbalizar, porque às vezes o inimigo pega aquilo e usa contra você. Essa maldição não está sobre a sua vida, está desfeito agora todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, todo o conselho do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus. Mas aprenda a silenciar sua alma fala muito alto, ela fala o tempo inteiro. A alma é dividida em mente, vontade e emoção. Então as nossas emoções estão o tempo inteiro afloradas, a gente sempre querendo atender o desejo do nosso coração, e a Bíblia diz que o enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E a nossa mente, nós temos que tomar cuidado, que é um campo de batalha, é onde lança, o inimigo fica ali, ó, o inimigo ele faz, eu estava assistindo um filme, eu costumo pegar os insights, eu sou muito atento aos insights, e estava assistindo um filme da lâmpada, Aladim, estava assistindo um filme Aladim, e um rapaz falou um trecho lá interessante, ele disse assim, eles veem o que eu quero que eles vejam. Às vezes o inimigo faz isso, parece muito bom, parece muito atrativo, aí desperta a nossa vontade, desperta o nosso querer, as emoções ficam afloradas, e a gente muitas vezes vai nesse afã e acaba se prejudicando. Mas Deus vai te dar discernimento, Deus vai lhe dar orientação, Deus vai lhe dar clareza para você saber o que você tem que fazer, para você não tomar caminhos de morte, porque todos os caminhos para o homem parecem direito, mas o seu fim é caminho de morte. Outro erro grave que a gente costuma fazer é ficar tentando se encaixar, desculpe, amados, está um pouco coçando, tentando se encaixar com as outras pessoas. Ô irmão, eu vou lhe dar um conselho disso aqui, porque isso aqui precisa acabar na sua vida, no seu ministério e na sua família. Não fique tentando se encaixar com ninguém não, querido. Quem tem que lhe aceitar, já lhe aceitou. Quem tem que lhe aceitar, lhe aceitou na eternidade, manifestou o amor dele na cruz do Calvário. Então não fique tentando se encaixar com os outros, não. Você não precisa se encaixar com os outros. Eu tenho que tentar me encaixar ali para ver se me aceitam. Quem tem que lhe aceitar, já lhe aceitou do jeito que você é, querido. Quando você for perambular lá, até hoje que vai perambular lá e volta, decidido a voltar para a casa do Pai, ele te aceita do jeito que você é. Você não precisa ficar tentando montar quebra-cabeça com os homens, porque você não vai conseguir se não for a vontade de Deus. Tente, com esse esforço que você faz para tentar se encaixar com os outros, use para se encaixar com Deus, para ter um relacionamento com Deus, para buscar a vontade dele para a sua vida. De repente ele vai sinalizar pessoas que devem estar no seu caminho, você vai em paz. Agora não fique da sua vontade, da sua alma, das suas emoções, dizendo assim, eu quero ser aceito por fulano de tal, porque fulano de tal é influente. A influência é quem manda no céu e na terra é o Senhor Jesus, querido. Quem dá a última palavra, escreve o seu caminho é o Senhor Jesus. É essa companhia que você não pode abrir mão, é dessa companhia que você tem que estar sempre próximo. É dessa companhia. Você pode até foi lá, levou parte da herança, não empobreceu o pai. Quando você voltar arrependido, genuinamente, o Senhor coloca você na mesa de novo, querido, na mesa para comer com Ele de novo. Deus vai colocar você na mesa de novo. Eu profetizo sobre a sua vida que o Espírito Santo vai acender um fogo tão grande em seu coração que você vai desejar estar na casa do Pai de novo. Vai lembrar, olha, os empregados do meu pai têm que comer, eu também tenho que sentar naquela mesa. E você vai voltar para a mesa de novo. E quando você retorna para a mesa e para a casa do Pai, Ele nem quer saber onde você esteve.
O Pai não quer saber onde você esteve quando você volta, Ele só quer você de volta. Ele abraça, beija assim, diz: meu filho, eu estava aguardando você. A natureza, a característica, o caráter paternal de Deus é assim. Quando você decide voltar, Ele não quer lhe perguntar: você andou por onde? Você bebeu onde? Você estava onde se prostituindo? Você estava onde fazendo? Desculpa eu usar essas ilustrações aqui, querido, mas é necessário. Você estava onde? Você foi para onde gastar esse dinheiro? Fez essa compra impensada? Tomou uma decisão errada? Você estava onde? Deus não faz isso. Ele diz assim: filho, quando você chega e diz assim: pai, eu voltei. Ele diz: ô meu filho, eu estava te esperando. Olha, Deus, moços, empregado, traz aí a veste nobre dele. Traz aí as vestes nobres, traz o anel também dele, aleluia. Traz o anel também dele, que é para colocar no dedo dele. E traz o sapato de filho, não é qualquer sapato de bastardo não. É sapato de filho, traz aí o chinelo de filho, que eu quero que você coloque nos pés dele, porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. A palavra de Deus, pegue isso, a palavra do Pai, quando você retorna, aleluia, isso vai curar sua alma, que eu vou lhe dizer agora. A palavra do Pai, quando você retorna, é a única que tem o poder de apagar o seu passado, de libertar o seu presente e de assegurar o seu futuro. A palavra do Pai é a palavra dos homens, ó, nem espere, mas a palavra do Pai é a única, quando você retorna para Ele, que diz assim: Pai, eu voltei, é a única que Ele diz assim: meu filho, eu estava te esperando. A palavra do Pai apaga o seu passado, que Ele não quer saber. Nós cantamos isso aqui no hino. Apaga o seu passado, não desiste de você, assegura o seu, liberta o seu presente, melhor dizendo, e assegura o seu futuro. Fique com o Pai. Ele sabe o que é melhor para você. A palavra do Pai tem esse poder de transformar. E esse tempo todo, que muitas vezes você estava lá passeando, sem saber o que fazer, e todos nós já passamos alguns invernos assim na vida, estava lá passeando sem saber o que fazer, Deus estava cuidando de você. Ai de você se não fosse o cuidado de Deus. Ele está cuidando até agora, e o Espírito Santo dele está falando com você agora, que vai ouvir essa mensagem, que está afastado do Evangelho, está afastado da casa do Senhor. O Espírito Santo está falando com você agora: sai daí. Você não tem que ser um indigente, você não tem que disputar a comida dos porcos, porque seu pai é rico. Volte para a casa do Pai. Quando você voltar para a casa do Pai, você será um nobre de novo. Ele vai fazer você sentar na mesa novamente. Sai daí desse lugar, sai desse lugar que você já desperdiçou tudo, onde você já lançou tudo fora, e vem para a casa do Pai. Quando você chegar e dizer: Pai, eu voltei, Ele vai se alegrar com a sua presença. Ele vai se alegrar com a sua presença. Então faça isso. Ele está cuidando de você no oculto. No oculto. Deus é o único que conhece o oculto, o profundo e o escondido. Ele sabe as dores que você viveu, as decepções que você passou. Ele sabe. Invista tempo com Ele. Tomou uma decisão, já foi tocado pelo Espírito Santo: vou voltar, volte logo. Invista tempo com Deus, querido. Invista tempo com Deus. Assim como a alma é quem desperta o distanciamento, o Espírito é quem destaca e desperta a aproximação ou a reaproximação de Deus. Desculpe. É o Espírito, porque no Espírito está a consciência, a intuição e a comunhão. Então, quando aquele jovem disse assim, caiu em si, foi o Espírito trabalhando na consciência dele e dizendo assim: não está vendo que esse caminho que você está tomando não vai levar para lugar nenhum? Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Sai daí. O Espírito Santo falando na consciência. Espírito é dividido, guarde isso, dividido em intuição, consciência e comunhão. Aí a própria consciência foi despertada, primeiro na intuição, disse: olha, eu tenho que fazer alguma coisa. A consciência foi despertada, e a comunhão disse: não, eu tenho que realmente voltar para a casa do meu pai, eu vou me humilhar diante dele, vou dizer: Pai, pequei contra o céu, contra ti. O Espírito Santo já está trabalhando, eu profetizo sobre a sua vida. O Espírito Santo já está tirando as pessoas erradas do seu caminho, tirando as marcas profundas que ficaram na sua alma por conta das perdas, das decepções, das humilhações. O Espírito Santo indo aonde o homem não pode ir, aquecendo, aleluia, aquecendo o seu coração novamente. Eu profetizo sobre a sua vida que o sopro de Deus não será para te apagar, vai ser para aquecer a brasa que está no seu coração. Talvez
em stand-by. Deu uma pequena interrupção aí, mas voltou, graças a Deus. Por conta dessa frieza geral, quem vai te aquecer é o Espírito Santo. E Ele que vai fazer você voltar para a casa do Pai, voltar para o altar, se apresentar diante do altar e dizer: olha, eu aceito Jesus de novo. Quando você chegar na porta e dizer: Pai, eu voltei, Ele já vai dizer: entre, meu filho, que a mesa está posta para você. Vem para o altar, porque é do altar que saem as bênçãos. Toca no altar, quem quer a glória, toca na arca e toca na ponta do altar, como diz o louvor dos nossos irmãos do Trazendo a Arca. Então você toca no altar, despertado pelo Espírito Santo, e recebe a regeneração de Deus. O que é isso, pastor? Quando você toma uma atitude de arrependimento, seja lá o que foi que você fez que não tenha sido louvável, não tenha sido plausível, você toma uma atitude de arrependimento. Sabe o que é que repousa sobre a sua vida, querido? Eu profetizo que está repousando sobre a sua vida hoje. Você que vai me ouvir agora, que vai me ouvir depois, o está repousando sobre a sua vida é o sol da justiça. O sol da justiça vai derreter todas as geleiras que o inimigo tentou implantar na sua mente e no seu coração, toda a frieza espiritual. O sol da justiça vai derreter as geleiras do inimigo que ele tentou colocar na mente e no coração, a frieza geral, o afastamento, a indiferença com as coisas do Pai. Você vai sentir um desejo, eu profetizo sobre a sua vida, você vai sentir a fome, o desejo, o afã, vai sentir a expectativa, a ansiedade de voltar para a casa do Pai. Eu tenho que voltar logo, porque os empregados de meu pai tem comida para comer e eu estou aqui vivendo uma vida miserável dessa, mas se eu voltar para lá, eu sei, eu vou com vergonha mesmo, mas o Pai me recebe. Deixa eu abrir um precedente aqui que parece que não tem nada a ver, mas tem. Um erro, querido, pegue isso, sempre será um erro, seja lá quem foi que cometeu. Pegue isso, desculpa, eu sou acostumado a falar, não faço curva. O erro sempre será um erro, seja quem foi que cometeu. Natan respeita e ama até o rei, mas o temor dele é com Deus, querido, para você entender. Natan é assim. Assim também é Débora. Lugar onde tem Débora, Baraque tem que ir para os lugares baixos. Então nós vamos perder essa dimensão de ficar só nos lugares altos e buscar também os cordeirinhos nos lugares baixos. Buscar os cordeirinhos feridos nos lugares baixos. Porque terra onde tem Débora, Baraque tem que descer. Viu? Pegue isso na autoridade, no nome de Jesus. Graça e paz, irmã Alessandra Santos. Lugar que tem Natan e tem Débora, eu prefiro a Débora por hora. Baraque tem que descer e buscar os cordeirinhos. Por que eu já estou falando isso? Porque o irmão dele, do filho pródigo, não ficou nem um pouco satisfeito, porque eu não li o texto, vou ler daqui a pouco. Um homem sem Deus vive uma tremenda peregrinação no deserto, querido. Pare e pense. Não é muito difícil de entender. Se Jesus é o caminho, pegue isso. Se Jesus é o caminho, quem não caminha por ele está perdido. Porque se ele é o caminho, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Espírito Santo vai seduzir você a voltar pelo caminho de onde você nunca deveria ter saído. E pegue isso, vai ter lugares, há lugares que você não vai voltar mais e que Deus não vai permitir que você volte mais, mas há outros lugares que você retornará para poder viver a promessa. Você vai retornar para poder viver a promessa, foi o que aconteceu com Jacó. Ele retornou para poder viver a promessa. E Deus vai conduzir você, mas não é para o lugar onde você se perdeu, não. Deus vai conduzir você para o lugar de onde você não deveria ter saído, no centro da vontade dele. Ele vai te dar discernimento. Ele te ensinará a discernir o que é necessário e o que não é para a sua vida. E aí você só vai conseguir derrotar seus inimigos, pegue isso. Você só, inclusive aqueles que ficam falando alto na sua mente, a alma, a mente, vontade e emoção, que fica falando na sua mente, na sua vida, você só vai conseguir vencer cá fora quando você vencer aí dentro. Quando você vencer aí dentro, aí você vence cá fora. Quando você resolver o conflito aí dentro, você resolve tudo aqui fora. Porque quando você resolve o problema aqui dentro, o que está aqui fora não te afronta, você não tira você do seu lugar. Agora, quando você ainda está inseguro aí dentro,
as coisas ficam embaçadas, mas eu profetizo sobre a sua vida que o Espírito Santo está enviando luz na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, na sua emoção, na sua vontade, para que você tenha discernimento, a sua vontade seja estar na presença do Pai, porque na presença do Pai você desfruta da herança, ainda desfruta daquilo que todo mundo quer, que é segurança. É o único lugar onde nós estamos seguros, mas você vencerá aqui fora quando você vencerá aí dentro. Você vai vencer os seus inimigos cá, depois que você vencer este inimigo que está aí dentro, que Paulo reconheceu: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando você vencer esse aí que fica lhe sabotando, aí você vence tudo, porque você entrega a sua vida no controle daquele que sabe todas as coisas. E não se confunda, não deixe sua mente se confundir, não deixe sua mente se confundir, de jeito nenhum, porque às vezes a gente tem aqui, isso é uma linha muito fina. Desculpe a conotação que eu vou usar aqui agora, mas ela cabe aqui só para despertar um pouquinho os irmãos. Diz que há uma linha muito fina entre a genialidade e a loucura. Menos que um fio de aranha, de teia de aranha. É uma linha muito fina entre a genialidade e a loucura. Às vezes a gente acha que já é, mas a gente só está aspirando ser. Uma coisa é você aspirar a ser, eu quero ser isso. E outra coisa é você já se tornou isso, porque já encontrou com o Pai, Ele já fez você sentar na mesa, já lhe deu hoje nova robustez, porque você antigamente quando chegou na casa do Pai estava arriado, sem segurança, sem confiabilidade, mas quando o Pai lhe disse: eu te aceito de volta, quando você disse assim: Pai, eu voltei, o Pai disse: oh, traga tudo para Ele de volta, aí você começa o peito ficar estufado, não de vaidade não, mas de segurança. Não é vaidade, é segurança, é confiança de quem está com você. Então, toma muito cuidado com aquilo que você acha que você já é, mas você ainda não se tornou. Há uma diferença muito grande entre aquilo em que intencionamos ser e aquilo que realmente já nos tornamos. Entenda isso. Entenda isso. Mas quando você se arrepender, confie na justiça divina. Confie. Não confie na dos homens não, que é falível. Confie na justiça divina. Confie. Como é, pastor? É pela fé, queridos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando você retornar, vai ter alguém dizendo: ah, voltou, né? Gastou tudo lá, né? Você já está me entendendo, gastou tudo lá, né? Será que você é digno? Quem te faz digno é o sangue de Jesus, querido. Quem te faz digno é a fé no sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário. Vou repetir: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça se manifestando na sua vida quando você diz: eu creio que Jesus é o Cristo e que Ele morreu para a minha redenção. Ministrei sobre isso no domingo, o poder da redenção. Então, confie na justiça divina, não na dos homens, que é falível. Agora, para você mudar, você já sabe disso, já estou acelerando aqui, mas para você mudar, você vai precisar tomar raiva. Então, quando eu falo isso, tem gente que se escandaliza, me critica nos bastidores. Estou nem aí não, querida. Meu negócio é com Deus, se Ele me mandar falar, eu falo. Às vezes critica quando a gente fala. Você tem que tomar raiva mesmo, não das pessoas. Tomar raiva da situação. E dizer assim: eu não aceito mais isso. É se livrar do conformismo. Foi o que fez o rapaz. Sofreu, gastou tudo, sofreu, disse, se livrou do conformismo. Disse: não, eu não aceito mais não. Eu não vou ficar aqui pensando que meus empregados, meus pais têm lá comida, eu estou aqui morrendo de fome. Então não se acostume, postei sobre isso, não se acostume com o que não é para estar na sua vida. Não se acostume com o que não é a herança do Pai para você. Não se acostume com o que não é a herança do Pai para você. Você sabe qual é a herança de Deus para a sua vida. A vida que Ele trouxe para você foi abundante e não a vida rasa que a gente vive quando se afasta da presença dEle. A vida de tropeço, um passo bom e 3 passos ruins. Essa maldição não está sobre a sua vida, mas é uma vida assertiva. A Bíblia diz: o Senhor é a minha força e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia.
O Senhor é a minha força e é Ele quem me faz andar sobre as minhas alturas. Você estava andando lá raso, com o pé na lama, o Senhor disse assim: ei, vem cá, você é meu filho, você não pode ficar nesse negócio aí. Eu tenho vestes novas, eu tenho um sapato novo que não vai fazer você pisar na lama. Não aceite o que não é herança do Senhor para a sua vida. Seja um valente de Deus, porque Deus não tem conta com covarde. Já falei isso na outra live. Deus não tem conta com covarde. Deus está procurando inconformado. Senhor, não quero mais isso na minha vida, basta. Não quero mais viver isso na minha vida, Senhor. Eu não quero mais que os midianitas fiquem roubando a minha colheita. Eu não quero mais que ele fique tacando fogo na minha colheita. Eu não quero mais isso para mim. Foi o que o jovem fez. Ele tomou uma atitude de revolta com a situação. Não é com as pessoas, repito. Revolta com a situação. E mudou a realidade, porque você só muda aquilo que você não está mais disposto a tolerar. Tudo que você estiver disposto a tolerar, você não vai mudar na sua vida. Já falei isso. Tudo que você estiver disposto a tolerar, você não vai mudar nessa vida. Agora, quando você disser assim, basta, basta, o tempo de sofrer já terminou, como diz o cantor. O tempo de sofrer já terminou. Basta, não quero mais essa vida. Vou voltar para a casa do Pai e vou dizer para Ele me fazer de um dos seus funcionários. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Eu vim com a camisa do meu super-herói, fiquei mais forte. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Estou falando sério, meus irmãos. Você precisa dar um basta nesse afastamento, querido. Precisa dar um basta. Você precisa dizer assim, ó, esse afastamento encerra aqui. Eu não quero mais ficar distante do Pai. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu vou voltar para a presença dEle. Eu vou me humilhar diante dEle. Eu vou suplicar a justiça dEle. Faça o que tem que ser feito, porque o que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Quem está falando é o pastor Eli, pode dizer que foi o pastor Eli que falou isso. O que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você, é você que tem que fazer. Tem coisas que os outros podem fazer, mas tem coisas que é você que vai ter que fazer, a decisão é sua, e você toma a decisão e sua história muda. Um passo que você der na direção do Pai muda toda a sua história. Passo, porque um passo na direção do Pai, ele já sai correndo para lhe abraçar e lhe beijar e dizer: meu filho, ainda bem que eu consegui lhe resgatar. Foi isso que ele fez na cruz, irmão. Foi isso. Ele correu com os braços abertos para dizer: todos venham a mim, porque eu estou esperando ser abraçado. Pega essa visão, pega esse negócio. Foi o que ele fez na cruz. Terceirize, responsabilidade não. O que você tem que fazer, faça, assuma. Olha, eu errei, Pai, fiz isso aqui, não deu certo, eu errei. Não fique dando apelido a pecado, não, querido. Desculpa falar isso aqui, não fica dando apelido. Tem gente que gosta de dar apelido a pecado, gosta de confessar o pecado do outro, mas quando se trata do dele, ele quer dar apelido, sabe? Gosta de expor o pecado do outro, mas quando se trata do dele, ele quer esconder, ele quer camuflar. Pecado é pecado, seja lá quem for, quem tiver cometido, irmão. Não tem esse negócio não. Não tem esse negócio não. Então, assuma a responsabilidade. A verdade só assusta quem teme a ela. A verdade só assusta a quem teme a ela. Só a verdade só assusta quem teme a ela. Não tema a verdade não, que a verdade te liberta. Pai, foi isso aqui, eu peguei lá, comprei tantas coisas, eu fiquei num hotel 5 estrelas, lá na cobertura, só pedindo lagosta e coisa cara lá, usando a herança que o Senhor me deu. Deus abençoe o irmão Sidney da Silva. Fiquei orando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fiquei gastando a herança que o Senhor me deu lá na cobertura, e aí não sobrou mais nada. Aí quer chegar diante de Deus e dizer: não, sabe, o Senhor sabe que eu fui responsável, mas aí teve uma certa situação em que eu precisei comprar lagosta para poder... Ô, irmão, para com isso. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Ele jamais vai fazer vista grossa, vai olhar para você feio quando você for na casa dele, na presença dele, guiado pelo Espírito Santo dele. Ele vai dizer assim: eu estava te esperando, agora fale a verdade, que eu te liberto. Fale a verdade, que eu te liberto. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Posso falar isso aqui? Acho que posso. Quanto mais eu observo os homens... Desculpa. Quanto mais eu observo os homens, eu desejo parecer com Cristo. Eu mais desejo parecer com Cristo. Quanto mais eu olho para os homens, mais eu quero parecer com Cristo. Olha ele aqui. Meu herói.
que é terrível. Sabe o que é que aconteceu? Eu vou já falar isso aqui porque eu estou vendo o tempo me apertando. Quando ele chamou, enquanto estava preparando a mesa do filho, o retorno do filho, o banquete, todo mundo alegre, uma festa, regozijemos-nos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, quando estava fazendo toda aquela festa, aí chega o irmão mais velho. O irmão mais velho. Chega o irmão mais velho e diz: que barulho é esse aí? Pega a cena que é desse jeito. Que barulho é? Que negócio é esse aí? Que festança é essa aí? Estava no campo agora cuidando dos negócios ali, que negócio é esse? Ah, é seu irmão que estava perdido, foi encontrado. Seu irmão que estava aí, chegou aqui desvalido, perdeu tudo, perdeu a herança. Seu pai recebeu ele de volta, deu roupas novas para ele e mandou matar um cabrito aí para a gente comer em festa pelo retorno, pelo regresso dele. Aí o filho disse assim: o quê? Não é possível. Esse bastardo irresponsável, esse fedelho que gastou o dinheiro de meu pai. Ô irmão, isso aqui daria uma mensagem, eu não tenho tempo. Esse fedelho, isso são os homens, a cultura dos homens. O filho mais velho com a postura com o filho mais novo. O que ele não sabia, o filho mais novo, já eu volto a falar dele antes de finalizar. O que ele não sabia, o filho mais velho, é que o palco do amor foi desenhado na eternidade, querido. O palco do amor, da redenção, não foi desenhado quando Jesus subiu na cruz, não foi desenhado. E aí Deus olhou assim e disse assim: se os lírios do campo eu visto, quanto mais a meu filho que retornou e estava sem roupa. Se eu visto até os lírios do campo, que eles não trabalham, não fazem nada, e eles se vestem, e a veste dele, nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir igual a eles, quanto mais o meu filho que voltou para mim. Deus está te procurando. Dá ouvido a seu irmão mais velho não, querido. Dá ouvido a seu irmão mais velho não, que o que importa na sua vida é a opinião do seu pai. É o seu pai quem dá a última palavra, não é seu irmão mais velho. Pegue isso. Não é seu irmão mais velho que vai lhe dar a última palavra, é seu pai. Quem colocou você na mesa foi o seu pai. Quem aceita você de volta é o seu pai. A herança é do seu pai, não é do seu irmão mais velho. Aprenda a se posicionar em Deus, para os irmãos mais velhos não ficarem dizendo que você não é digno de receber a herança de novo, porque você passeou lá fora, querido. Aprenda a se posicionar em Deus. A herança é do seu pai, não é do seu irmão mais velho. Pegue isso. Quando você decide se arrepender, é o Espírito Santo que lhe traz de volta. E se o Espírito Santo lhe trouxer de volta, quem é que vai te levar? Um novo dia, querido, Deus tem para você. No exato momento que você disse assim, no exato momento que o jovem disse: eu pequei contra o pai, contra ti, pequei contra o céu, contra meu pai, vou voltar para a casa do pai. No exato momento que ele se arrependeu. Arrependimento produz remissão de pecado. Deus abençoe a irmã Marinalva Silva. Produz remissão de pecado. No exato momento que ele se arrependeu, o pai já estava sinalizando, disse: meu filho está voltando. Aleluia, eu estou profetizando isso sobre a vida de alguém que está afastado, que vai voltar para a casa do pai. O pai já está sentindo o seu cheiro, ele já está sentindo já o seu perfume, ele já está sentindo já a sua presença se aproximando e já está preparando a mesa para você. E não se preocupe com o seu irmão mais velho, que ele não tem nada a ver com isso. Se ele ficar aborrecido, é problema dele. Mande ele se resolver com o pai. O pai vai lembrar a ele que ele tem herança, que ele não precisa ficar olhando para a herança do outro. O pai vai lembrar a ele que ele pode comer o que ele quiser, que ele não precisa ficar se preocupando com um banquete que fez para o filho mais novo. Quando você entende a palavra, meu querido, ninguém te escraviza mais. Ninguém te escraviza mais. Ninguém consegue escravizar alguém que lê a Bíblia e entende o que lê, não, irmão. Não sei porque tem algumas pessoas que ainda tentam. Ninguém consegue escravizar alguém que lê a Bíblia e entende o que lê. Você chegou atrasado, a palavra do Senhor chegou primeiro. E onde a palavra chega, ela é luz. É conhecimento. Conhecimento significa luz. Onde o conhecimento chega, as trevas, que é ignorância, não prevalece, não, querido. Que a gente precisa deixar, inclusive eu e você que precisamos voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai, é de orgulho.
Precisamos deixar de orgulho. A humildade precede a honra, a arrogância apressa a queda. Está escrito na palavra. Deus abate ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O orgulho, Benjamin Franklin disse assim, ó, o orgulho é considerado o último vício de que um bom homem pode se libertar, pode se livrar. O orgulho é considerado o último vício de que um bom homem pode se livrar. Aquele filho orgulhoso, filho mais velho, ele não tem direito o quê? Eu sou o pai, a herança é minha, eu dou a herança para quem eu quiser, o problema é meu. Desculpa falar de forma coloquial, eu sou desse jeito, querido, ainda mais hoje que eu estou com a camisa do meu super-herói. É desse jeito. Tem negócio de curva, nem subterfúgio. A palavra do Senhor é real e verdadeira. Tem um detalhe, querido, se você nunca, e tem pessoas que já fizeram isso, nunca olhou nos olhos, nunca conversou com seu filho. Essa vai uma palavra de despertamento para você. Você que nunca conversou com seu filho, nunca olhou seu filho nos olhos, você jamais saberá quem ele é, se você nunca conversou com ele, se você nunca olhou ele nos olhos, nunca estabeleceu uma conexão, um papo, uma pergunta, nunca tomou um café com ele, você não saberá quem ele é, só vai restar especulações e preconceitos. É isso que vai restar quando você não tiver relacionamento nenhum com seu filho e ficar especulando que seu filho é isso ou aquilo outro. O pai não, o pai ele nos vê no íntimo. Ele nos vê, diante dele nós estamos nus. Aí quando ele já vê o arrependimento caminhando na direção dele, ele diz, opa, encontrei agora, vai ter um encontro da restauração com arrependimento. Pegue isso, vai ter um encontro da restauração com arrependimento, porque quando a restauração se manifesta, quando o arrependimento se manifesta, a restauração bate na porta e diz, opa, é aqui a casa. A restauração vai bater na sua porta na autoridade do nome de Jesus e vai perguntar, é aqui a casa onde eu senti o cheiro do arrependimento? Sua justiça é pela fé no Filho de Deus. É pela fé. Despreze e zombe do seu inimigo. Despreze e zombe da rejeição do seu irmão mais velho, que quer sufocar, que quer castrar o seu potencial. Use a sua fé. Rejeição gera frustração, querido, gera sentimento de impotência. Já falei sobre isso. Então use a sua fé e se livre disso. Posso dar um conselho já pragmático? Liberte-se da opinião dos outros, porque está cheio de irmão mais velho por aí querendo dizer assim, esse aí gastou o dinheiro do meu pai todo, nas andanças dele, nas aventuras dele, gastou o dinheiro do meu pai todo, está cheio. Mas o pai vai dizer assim para você, meu filho, você é meu filho, aqui ou lá você era meu filho e você está de volta, eu estou feliz porque você está de volta. Quando você disser assim, pai, eu voltei, aí o pai vai puxar a cadeira e vai dizer, filho, a cadeira estava separada para você e seu irmão mais velho não tem nada a ver com isso. Preconceito sempre vai haver, mas quando você se impõe, você acaba com todos eles. Quando você se posiciona, você acaba com todos eles. Se posicione em Deus, não tem arrogância não. Se posicione, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei a obra que Ele fez na minha vida, eu sei o poder da redenção, eu aceito a justiça da fé, o Pai me aceita e é isso que importa. Estou lhe vacinando aqui para você estar pronto com relação ao pessoal da balancinha e da fita métrica. O pessoal da balança e da fita métrica, quando o filho resolve regressar para a casa do pai, ele vem com a balança e com a fita métrica. Deixa eu ver se você está na altura certa, deixa eu ver se você está no peso certo. Doce ilusão, querido. Toma posse do seu lugar em Deus, toma posse do seu lugar na mesa com o Pai. Viu? Eu profetizo que não haverá medo, não haverá vergonha, nem humilhação que lhe impeça de você chegar na presença de Deus e restaurar o seu relacionamento com Ele. Você vai viver uma nova história com Deus. Você vai viver uma nova história com Deus. Sem precisar se preocupar, porque eu caí. Não, caiu, levante, volte para a casa do Pai. Caiu, saí do Evangelho, volte para o Evangelho, querido. Cristo está te esperando para a mesa após e novas roupas, chinelo de filho para você. O que determina o seu resultado não é o que você sabe, não, querido. É o que você faz com o que você sabe. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Você é livre. Use a sua liberdade para adorar a Deus. Use a sua liberdade para se bem dizer o nome do Senhor.
Deixa os outros entenderem que tudo é muito fácil, que as sementes do sucesso é disseminada pela adversidade, querida. Às vezes nós somos formados na adversidade. Mas os garotinhos de playgrounds não entendem isso. Desculpem quem mora em prédio. Os complicadinhos e perfeitinhos jamais vão entender isso. Que as sementes do sucesso são disseminadas pela adversidade. Passou lá, sofreu lá, mas voltou e disse assim: estou arrependido, pai. E o pai te recebeu, ele lhe legitima de novo por meio da fé. Ele já sabe que o preço que você pagou com os erros foi alto. Mas o irmão mais velho está dizendo: errou demais, isso aí não tinha nem que estar na casa da gente não, meu pai, como é que pode? Eu estou aqui do lado esse tempo todo com o senhor, fazendo tudo à sua vontade, e o senhor traz esse camarada aí, esse impostor para cá. Aí o pai olha para o filho mais velho e diz assim: impostor? E você era o quê? Você também não era um impostor? E eu não restaurei você? Por que eu não posso restaurar o seu irmão? Então livre-se da síndrome do impostor. Seja lá o que for, meu irmão, eu gosto muito dessa declaração. Seja lá o que for que o inimigo tentou fazer contra a sua vida, ele falhou, porque você está vivo e Deus está construindo a sua história. Deus está construindo a sua história. Não se torne um conformado, não. Igual aqueles elefantes, não. Já percebeu? Deixa eu colocar isso aqui para enriquecer um pouquinho aqui. Já percebeu que o elefante ele é conduzido com aquelas cordinhas fininhas e não solta? Porque quando ele é adestrado, os gomos de ferro pontiagudos é desse tamanho, fere o pescoço dele, aí ele fica condicionado. Se você conduzir ele com a linha de costurar, ele vai achar que você está conduzindo ele com a corrente. Livre-se desse condicionamento. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Tudo que te aconteceu, pega essa palavra profética, tudo que te aconteceu vai contribuir para o seu bem. Agora volte logo, porque tudo que te aconteceu vai contribuir para o seu bem. Tudo, todas as andanças vai contribuir para o seu bem quando você voltar arrependido para a casa do Pai. E não se preocupe quando você chegar lá, o seu irmão mais velho dizer assim: nós estamos criando uma nova raça ariana. Nós aqui estamos criando uma nova raça ariana daqueles que não saem da presença de Deus, a supremacia. Sabe que nome eu dou a isso? A supremacia da ignorância. Essa raça ariana estão querendo, não, nós estamos aqui tentando criar uma raça ariana de aqueles que não se afastaram da casa do Senhor. A supremacia da ignorância, guarde essa frase. Posso falar? Já estou terminando? Vou falar. Apoie os seus irmãos quando eles retornarem para a casa do Senhor, viu? Apoie os seus irmãos quando eles se arrependerem. Apoie os seus irmãos quando eles disserem assim: pai, eu quero ter uma vida correta diante do Senhor, eu quero servir ao Senhor Espírito em verdade. Apoie. Não fica aí nas panelinhas não, que Jesus Cristo não vai descer, eu tinha que falar isso, Jesus Cristo não vai descer da glória dele para participar de sua panela não, querido. Ele não vai abandonar a glória dele para participar da sua panela não. Ele pode abandonar, sair do trono dele para receber um pecador arrependido, mas para participar de nossa panela, ele não vai descer para participar. No reino de Deus não tem espaço para isso. No reino de Deus não tem espaço para isso. Então, receba os seus irmãos, afague os seus irmãos, abençoe os seus irmãos. Não exclua não, porque você não é o dono da igreja, você não é o dono do reino. Receba os seus irmãos. Quando vê a pessoa chegando, abrace, afague, vá lá, foi na igreja, se reconciliou com Deus, vá lá na frente, aplauda a atitude daquele homem. Pastor, você está ensinando pormenores aqui? Não, estou falando algo que eu acredito no reino. E não deposite suas expectativas em homem, não, em Deus, porque Deus é que não falha. Deus é que não falha. Continue confiando na justiça divina. Continue confiando na justiça divina, porque é ela que vai te restaurar quando você retornar para a casa do Pai. Eu sei que às vezes é uma experiência desagradabilíssima quando a gente se depara com pessoas tentando enumerar, apontar os nossos defeitos, como se elas não tivessem nenhum. É uma sensação esdrúxula, é algo assim, uma experiência estranha ser julgado por alguém que não tem condição nenhuma de ser juiz. É complicado, mas nós vivemos em um mundo de incoerência, mas você se apega à justiça divina,
a justiça da fé no Filho de Deus e permanece firme no Senhor, já confessou ao Pai, já disse a Ele que você quer andar direito na presença dEle, que você quer andar em conformidade à palavra dEle, então siga em frente com fé, com segurança. Da última live eu não consegui ler isso aqui, mas vou ler aqui agora. 2 Timóteo 3, anote aí. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, ó, o retrato da atualidade. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real valor. Afaste desses. Paulo advertindo a Timóteo. Timóteo 2, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Medite lá. É o retrato da realidade. Nós precisamos ser diferentes. Decidir ser diferente. Até quando tiver que dizer a verdade. Porque na verdade, a coragem, já falei isso, na verdade a coragem é a dureza e a verdade. No amor, melhor dizendo, no amor, a coragem, a dureza e a verdade. Já no ódio é covardia, dissimulação, difamação, calúnia e mentira. Você precisa ter vacinado contra isso. Precisa destruir as fortalezas que o inimigo vai tentar estabelecer na sua vida. Porque as suas armas, as armas da sua milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza na mente. Quando Ele quiser tirar, colocar fortaleza na sua mente e embaraçar o seu caminho, eu profetizo que todo embaraço da sua vida, da sua família, do seu amigo, daquele que você quer abençoar, já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus. Já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus. Se você é família, você tem que ajudar. Tem que ajudar. E não se importe não. Quando você estiver na festa lá, conversando, preste atenção no que eu vou dizer. Quando você estiver lá na festa conversando, não se importe não, porque quando a conversa, preste atenção no que eu vou dizer. É muito difícil conversar num salão de festas, quando há crianças brincando de competição cá fora com o pai. É muito no salão de festa, quando as crianças estão cá fora questionando com o pai que você não deveria estar na mesa. Brincando de competição lá no playground. Elas fazem muito barulho. É difícil. É lamentável, irmão, quando a gente perde a noção do que realmente é importante na vida, do que a gente deveria valorizar. É lamentável. Mas eu creio que Deus vai nos dar graça para que não nos possa falar sem você se ofender, para que não nos tornemos cínicos, ressentidos. Pastor, que palavra forte eu estou falando hoje? Estou falando a palavra de Deus para a nossa vida. Não se torne isso não, querido. Admita, Senhor, Senhor, eu preciso de resgate, preciso de restauração, preciso de restauração. Isso aqui não é novo não. Com Pedro e João, já falei isso em outra live. Com Pedro e João aconteceu a mesma coisa, o Senhor falando com Pedro, daqui a pouco Pedro olhou e viu João passando e disse, sim, Senhor, o Senhor está falando aqui comigo. Sim, o que é que vai acontecer com João? O que é que vai acontecer com aquele outro que é chamado de amado? O Senhor olhou para ele e disse, o que te importa o que vai acontecer com ele? Jesus, o que te importa o que vai acontecer com ele? Aqui, ó. Pedro voltando se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia recostava sobre ele o seu peito e dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus, Senhor, e deixe o que será? Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, ou seja, se eu quero que ele não passe pela morte, o que te importa? Segue-me tu. Siga-me tu e deixa o outro, que do outro cuido eu. João 21, 20 a 22. Não é palavra do pastor ali, não. Palavra de Deus. O que te importa? Se tiver que olhar para o seu irmão, para se preocupar com o que o seu irmão está fazendo, se preocupe com aquilo que você pode fazer para restaurar na vida dele. Não o que o seu irmão está fazendo ou deixando de fazer. Porque dele o Senhor cuida. Dele o Senhor cuida. Não tem isso não. E um dilema que eu lhe digo, volte quando decidir voltar. Seu problema não vai ser ouvir os homens não, querido.
O problema não é você não conseguir ouvir os homens, não. O seu problema é não conseguir ouvir a Deus. Porque se você não conseguir ouvir a Deus, você não saberá o que fazer. Então esteja alinhado o seu coração e diga assim: eu me arrependo, eu quero voltar para ti, para a tua casa. Eu quero voltar para o teu reino. Eu quero que o Senhor me restaure. Eu quero que o Senhor apague as minhas transgressões, apague a minha história. Enquanto alguns vão tentar reacender aquilo que já passou, ou tentar reacender aquilo que você, que acha que você é, Deus está dizendo assim: eu estou escrevendo uma nova história para você. Eu estou escrevendo uma nova história para a sua vida. Eu vou falar outra vez que o Espírito Santo mandou falar. Eu estou escrevendo uma nova história para a sua vida. Não tenha medo da verdade não, irmão. Não tenha medo não. Quem tem medo da verdade são os que prejudicam dela. E Deus, quando Ele quer, Ele envia Natan mesmo, Ele envia Débora mesmo, não tem isso não. Ele envia mesmo. Ele envia, quando Ele quer enviar, Ele envia. Ele até disse assim: olha, Débora está indo aí, vai te dizer a verdade. Pronto. Posso finalizar? Estou caminhando para o final aqui agora. Por último, quando você retornar e disser: pai, eu voltei. Você lembra do que o pai falou? Este meu filho estava morto e reviveu. Quando o seu irmão mais velho tentar levantar para dizer alguma coisa, ou tentar ameaçar a sua permanência na casa do pai, fale para ele que ele não pode matar quem já está morto. Não se pode matar quem já está morto. Você não pode ameaçar um homem morto. Está ordenado o homem morrer uma vez só. Não fala para ele: eu estava morto, eu vou reviver agora diante do meu pai. Então, não consigo te ouvir. Entende, irmão? Pegue isso, porque a sua vitória é garantida através de Jesus Cristo. Você vai ter a segurança de dizer assim: eu respeito meu pai, respeito o meu irmão, mas não temerei o que possa me fazer o homem. Em Deus eu tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Salmo 56, 11. Medite depois, anote aí que eu não marquei aqui. Hebreus 13, 6. Dentro desse mesmo contexto, anote para você se alimentar disso aí. E já em Isaías 56, 12, estou finalizando já. Eu mesmo sou o que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva? Isaías 56, 12. Tema não, querido. Volte para a casa do Pai. Busque a presença do Pai. Porque quem está precisando de Deus é você. Quem está precisando de restauração é você. Quem está precisando da glória de Deus na sua vida é você. Então busque. É você que está precisando. Ah, porque eu vou lá e aquele irmão que ficava me marcando vai falar de mim. Vá na fé, porque quem te justifica manda no céu e manda na terra. Você não precisa temer homem nenhum. Isaías 56, 12. Você não precisa temer homens mortais que não passam de régua. Você tem que temer a Deus. E minha instrução para você, por último aqui, minha instrução para você é: nunca subestime ninguém, queridos. Não desfaça de ninguém. O mundo está girando, ó. Não desfaça de ninguém. Você desfaz do filho pródigo que está retornando, Deus está olhando para você. Não desfaça de ninguém. Certifique-se de que você sabe realmente o que você está fazendo. Essa é uma das coisas que eu acho que todas as pessoas deveriam ter. Por exemplo, quando você diz assim, quando alguém chega e diz assim para você: estou te analisando, ele tem que saber ele tem que se certificar se essa pessoa que ele está tentando analisar não levou metade da vida dela estudando o comportamento humano, entendeu? Estudando o comportamento humano, estudando por que as pessoas fazem o que elas fazem. E aí depois você diz assim: eu estou analisando você, de repente eu vou entrar em sua mente e ele já está na sala da sua mente há alguns anos, já tomando café. Tem que tomar cuidado, não subestime ninguém, queridos. Subestime absolutamente ninguém. Porque a graça que é para o outro é para a nossa vida também. A graça que Deus preparou para a vida do outro, Ele prepara para nós. Não subestime ninguém. Ninguém. Quando o filho pródigo retornar, abrace ele, receba ele. Quando o filho mais velho falar, você deixa o filho mais velho falar. Agora, não subestime um conselho que eu dou a todos que estão ouvindo aqui agora e os que vão ouvir depois. Você pode se surpreender. Dizer assim: não, eu vou botar ele no meu radar, e você já está no radar dele faz tempo. Entendeu, querido? Então, pega essa palavra nessa noite que você quer para despertamento, isso é para bênção para nós.
Quando você virar material de oleiro, querido, sua vida vai ser abençoada. Você vai chegar na casa do pai assim, ô pai, estou de volta, eu voltei. Aí todo quebradinho, os cacos, os pedaços, aí virou material de oleiro. Quando vira material de oleiro, aí o Senhor diz assim, opa, tem mais material aqui para a gente fazer algo novo. E o segredo final da nossa live hoje está em você conseguir perdoar até aqueles que lhe maltrataram lá no campo quando você desperdiçou a herança. Perdoe eles. Perdoe todos. Perdoe o seu irmão. Porque como é que você espera que Deus vai perdoar você se você não quer perdoar o seu irmão? Não é? Mas fale a verdade. A verdade tem que ser dita. Agora, perdão precisa ser liberado. Porque quando você não libera o perdão, quem se prende é você mesmo. Então, perdoe aqueles que lhe maltrataram lá. Desculpe, quando você perdoa a herança. Perdoe aqueles que lhe maltratou, o homem que colocou você para tomar conta dos porcos lá. Perdoe, porque Deus tem uma nova história para você. Quando você tem uma nova história, a gente não se preocupa com um ranço, com coisa ruim. Na verdade, tem que ser dita. Se o seu objetivo é ser feliz, porque todo mundo quer ser feliz. Se o seu objetivo é ser feliz, querido, então você precisa voltar para Jesus mais rápido ainda, porque não existe felicidade sem Cristo. Não existe felicidade sem Cristo. Se o seu objetivo é ser feliz, volta para Ele logo, volta para a casa do Pai logo, se você está querendo ser feliz, porque a felicidade é só em Jesus, só em Jesus. Se você estiver determinado, como esteve determinado este jovem, você vencerá. Vou lá, vou na casa do Pai, vou tomar meu lugar de volta, vou sentar na mesa de volta. Não vou chegar medindo ninguém, não vou chegar prejudicando ninguém, não vou me preocupar com a reclamação do meu irmão mais velho. Eu quero estar na companhia do Pai, eu quero sentar na mesa do Pai. Se você tiver essa fé, essa virtude, se você tiver essa determinação, do Pai vai sair virtude para a sua vida e vai restaurar toda a sua história. Se você tiver determinação e voltar para a casa do Pai determinado a viver uma nova história, e dele vai sair virtude e vai restaurar toda a sua história. Meu conselho finalizando é esse: volte, bata na porta e diga, Pai, eu voltei. E Ele vai dizer, bem-vindo, filho, eu estava te esperando. Recebe essa palavra da parte do Senhor Jesus. Entrega o seu leme, querido. Procure uma igreja. Se encontrar a igreja Casa da Bênção, procura uma Casa da Bênção, você que vai ouvir isso longe, aí talvez não sei, procura a igreja Casa da Bênção mais próxima de você. Se você não encontrar, procura a igreja evangélica mais próxima de você e corra para os braços do Pai e diga, Pai, eu voltei, eu quero ficar aqui na tua casa, na tua companhia, sentar na tua mesa. Quando chegar na casa, bata, não vai precisar nem bater na porta, ele vai estar do lado de fora ali esperando, mas se tiver que bater na porta, bata e diga, Pai, eu voltei e agora voltei para ficar. Deus em Cristo continue nos abençoando. Recebe essa palavra da parte do Senhor Jesus. Pega as vacinas que eu dei para os irmãos, porque são importantes, porque a Bíblia ela é um livro dinâmico e o nosso dia a dia, ela cobre o nosso dia a dia. Não é só um livro religioso para você ler de maneira religiosa, ela cobre o nosso dia a dia. Então o seu dia a dia, a palavra de Deus te liberta, te restaura. Pega essa palavra da parte do Senhor Jesus. O Pai está te esperando. É só você chegar e dizer, Pai, eu voltei. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Nossa irmã Rita Vidal, a nossa irmã Creuza, a nossa irmã Marinalva, a nossa irmã Cássia, todos que estão aí acompanhando até agora. Que Deus em Cristo continue abençoando. Compartilhe essa live com quem você quer abençoar em nome de Jesus, viu? Se assim você desejar, tá? Deus continue abençoando a todos. No próximo domingo, pessoal aí de Mata de São João, nós estaremos ministrando aí, já postei um vídeo mais cedo, estaremos ministrando aí na ICB Mata de São João, pela graça do Senhor Jesus. Será um privilégio, um prazer servir os irmãos. Deus continue abençoando a todos que passaram por aí. Vamos orar. Pai, graças te damos por tudo que foi feito nessa live, para a honra e glória do teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, todo domínio pertence a ti. Ajuda-nos a cada vez mais sermos mais parecidos com o Senhor,
Ó Deus, abençoa a nossa liderança da ICB Bahia, o nosso bispo Daniel de Oliveira, o missionário Francisco Neto, o missionário Vicente, os demais pastores também que compõem a ICB Bahia, este corpo de homens e mulheres de Deus comprometidos com a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos graça para cada vez mais levar o Teu Evangelho de maneira autêntica, de maneira comprometida com o Teu reino. Dá-nos a graça de que esta palavra consiga abençoar as pessoas que vão ouvir, para que esta palavra sirva de vida, de despertamento, de orientação, de instrução. Ó Deus, e acima de tudo, de uma luz para nortear o caminho de volta para a Tua casa. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos, ó Deus, a Tua graça de poder continuar contemplando a beleza da Tua santidade e continuar nos apaixonando por ela. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos da soberba, da arrogância, livra-nos da altivez de espírito, de tudo aquilo que não pertence a Ti, livra-nos da tentativa de querer estabelecer um nicho dentro do Teu reino onde não existe. Dá-nos graça de poder manifestar o Seu reino de maneira plena. Ajuda-nos a cada vez mais caminhar em observância à Tua palavra. Ajuda-nos a morrer para nós mesmos, porque importa que Tu cresças e que nós diminuamos. Que em meus lábios, na nossa mente, no nosso coração esteja a Tua palavra. Não permita que em momento nenhum algo que não venha de Ti entre no meu coração nem na minha mente, mas que o Senhor possa blindar a minha mente, o meu coração com a Tua palavra, com o Teu querer, com a Tua vontade. Assim eu declaro sobre a vida dos Teus servos que estão nos ouvindo agora, que eles tenham a mente blindada para só ouvir a Tua voz, para só obedecer a Sua voz e para só fazer a Sua vontade, fazendo a Sua vontade, herdar toda a herança que o Senhor tem preparado para a vida de cada um deles. Ministro, restauração sobre a vida daqueles que estão afastados, que o Teu Espírito Santo possa tocar de maneira profunda, convencendo-os que ele tem que voltar para o Teu reino, voltar para a Tua casa, voltar para a Tua mesa, render-se novamente a Ti e entregar o leme da sua vida a Ti, em nome do Senhor Jesus. Quebra toda a aliança que foi feita lá fora do mal, quebra todo o empecilho, todas as correntes malignas que impedem, talvez, esta pessoa que vai ouvir esta live, sei lá quando ela vai ouvir, mas se ela ouvir e precisar desta palavra, que essa palavra produza restauração e libertação na vida desta pessoa, para que ela venha viver o novo de Deus e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela. Ó Deus, dai-nos graça de continuar Te honrando na nossa simplicidade, que na nossa pouca força nós possamos encontrar graça e força em Ti. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos nessa noite com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e o Teu povo seja abençoado de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Volta logo, você que vai ouvir depois, volta logo para a casa do Pai, porque Ele está te esperando. É só dizer a Ele: Pai, eu voltei, que Ele vai preparar a mesa para você de novo. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.